do Espírito, meu amado, fique à vontade. Deus abençoe. Aleluia, aleluia, glória a Deus. 8. Aleluia. A paz sobre a igreja, amém, igreja? Amém. É um prazer muito grande, uma honra ver uma igreja bonita, uma igreja que se dispõe a sair de casa, porque para nós cabofenses está fazendo muito frio. Eu não sei para vocês, mas para nós está frio. Mas vocês estão aqui essa noite. Quero descer. Deixa eu descer aqui, que eu me sinto melhor descendo na casa do oleiro. Eu sou presbítero da igreja cristã missionária para as nações, mas eu, antes de ser das nações, eu fui da igreja de Deus Sergiana, a qual o meu líder é o pastor Ciro. E hoje eu estou sendo hospedado por ele. Louvo a Deus pela vida dessa família que tem. É pela segunda vez que eu venho na Volta Redonda e me recebe. E minha esposa disse para mim: você está sendo tratado como um príncipe. E é verdade. E aqueles que honram os homens de Deus serão honrados pelo Senhor. Mas é com muito prazer que eu estou aqui nessa noite. Eu sou oleiro de profissão. Eu faço vaso para sobreviver. E já estão fazendo 47 anos que eu faço isso. Eu sou filho de oleiro e eu sou neto de oleiro. E durante um bom tempo da nossa vida evangélica, já são 23 anos, eu pedi a Deus uma palavra que viesse do coração de Deus. Eu sei que o texto que foi lido na abertura do trabalho de Jeremias 18, muitos homens de Deus têm pregado e têm edificado a igreja e têm sido abençoados. Mas eu, como oleiro que sou, e sou até hoje, eu queria alguma coisa diferente. Palavra de Deus, mas diferente, porque na realidade o irmão Casé não vai trazer nada novo. E dizer para vocês que o meu nome é José Carlos. E não sou da família Casé. José, Zé, Casé, Casé. É só aí que o Casé é só disso, tá? Não é outra coisa, não sei. Mas nós louvamos a Deus porque esta noite Deus vai falar com você de modo diferente. Deus vai usar a minha vida como instrumento para transformar a tua vida. Eu posso garantir a você que você vai ouvir e vai ver hoje alguma coisa que você nunca ouviu e nem viu. Você hoje vai aprender. Deus vai te ensinar, vai te mostrar aquilo que você é, ou que você foi, e que você é, e que você pode ser ou pode vir a ser, se você permitir que Deus trabalhe na tua vida, que Deus te manuseie, que Deus mexa com você. Se você permitir, você vai sair daqui nessa noite transformado pelo poder da palavra de Deus. Pastor, eu texto que eu li, mas eu vou ler outro, só para não concordar com ele. A outra Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 9. Porque Paulo diz alguma coisa muito semelhante, certamente mais diretamente aos Romanos, ele fala algo muito semelhante. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Versículo 20 e versículo 21. Diz a palavra do Senhor: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que vocês olhem, com sua cabeça, eu quero orar. Pai eterno,
Deus Santo, Deus de misericórdia e de amor, louvamos o Teu nome, Pai, porque temos liberdade de nos reunir. O Senhor permite que venhamos a estar reunidos para Te adorar, para cultuar o Teu nome e para ouvir o Senhor falar com cada um de nós, falar conosco. Por isso, nesta hora, ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Receba esta noite e receba sempre, Pai amado, o nosso culto, nosso louvor. Nós bendizemos o Teu nome e pedimos que o Senhor possa usar a Tua palavra, Senhor da glória, debaixo da unção do Teu Espírito, para fazer valer em nós aquilo que está no Teu coração. Eu oro ao Senhor, Pai Santo, agradecido no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja. Graças a Deus. Eu tenho uma palestra para ministrar para vocês. Tenho uma mensagem. Eu sou um molho de barro na mão do Senhor. Deus está me moldando, mas Ele quer me usar dessa forma. E a Bíblia diz que Deus usa aquele que Deus quer. Deus usa quem Deus quer. Deus usa segundo o propósito do coração de Deus. Mas nós começamos a ministrar a palestra. Essa palestra nós temos o seguinte: nós somos filhos de Adão. Nós viemos de Adão. Adão foi o primeiro homem que a Bíblia nos narra. Foi um homem que foi feito pelo Senhor. Foi um ser criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando foi fazer Adão, Deus pegou uma porção de barro e moldou uma escultura, fez um boneco e soprou a vida nesse boneco de barro, nessa escultura de barro. E a Bíblia diz que naquele momento a terra era pura. A terra era pura, a terra não tinha pecado, a terra era santa. Deus teve como lançar mão de uma porção de argila de barro limpa, pronta para Ele moldar o homem. E a partir desse homem, toda a humanidade está presente na terra hoje. Todos nós viemos de Adão. Todos somos filhos de Adão. E se isso é verdade, todos nós somos barro. E se eu estou ministrando isso é porque a ciência já provou que somos barro. Temos barro em toda a nossa composição. O homem, o ser humano, tem barro em todas as suas composições. O sangue, nos ossos, na carne. Aonde quer que eles venham a examinar, a buscar, e encontram barro. Então você é barro. E eu sou barro. E a Bíblia diz isso. O texto que o pastor leu de Jeremias 18 diz: não posso fazer de vós como fez o soleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então somos barro. E se somos barro e viemos de Adão, somos perfeitos, porque Adão foi criado perfeito. Adão nasceu perfeito. Nós somos imagem e semelhança de Deus, porque Adão também foi criado imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. A ciência, ela tenta, de modo muito sutil, colocar na mente das nossas crianças, até nas nossas mentes, que nós somos um mutante, que nós evoluímos do macaco. Agora, se você não crê na Bíblia, você é exatamente o que a ciência diz. Mas eu creio que você crê na Bíblia. Eu creio que você sabe que você veio de Adão e que você é imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus e veio de Adão, você é barro. E por que você é barro? Porque Deus, com tanta matéria-prima mais cara, mais preciosa, mais bonita, foi fazer você de barro. Porque você, sendo uma criatura de barro, a glória vai ser sempre de Deus. Porque eu não tenho valor em mim mesmo. Nós não temos valor em nós. Mas se fôssemos de ouro, se fôssemos de pedras preciosas, teríamos valor em nós.
Mas nós temos muito valor para Deus. Por isso que Deus nos ama incondicionalmente. Não importa aquilo que você venha viver, praticar, não importa aquilo que você venha a se envolver, nada, a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Deus te ama, você é precioso para Deus, você é a menina dos olhos de Deus, mas é barro. Você pode ser um super-homem, uma super-mulher, espiritualmente falando, mas é barro. Por quê? Porque você está sendo usado por Deus para a glória dele, nunca para a tua glória. Então você é perfeito. Você nasce pronto para Deus te moldar. Você nasce um bolinho de barro, algo muito pequeno, algo muito insignificante. Então nascemos, somos um ser pequeno e insignificante. Não temos ainda vontade, não temos emoção, não temos sentimento. Nascemos assim. Nascemos um bolinho de barro. É assim que nós somos. É assim que somos como nascemos. Exatamente isso aqui. Quando você nasce, quando eu nasci, quando todos nós nascemos, somos assim. Um bolinho de barro perfeito, limpinho, já molhadinho. Criancinhas, vamos parar com criancinha. Então somos assim, ó. Estamos prontos para Deus fazer disso aqui um ser, um vaso de honra, um vaso que seja usável por Deus, um vaso que seja para a glória de Deus. Mas enquanto nascemos, não temos vontades, não temos emoção, não temos sentimento e não temos as manias, os vícios. Somos perfeitos. Deus quer isso, que essa criança, esse bebê cresça não só em estatura, mas em conhecimento de Deus. Deus quer que esse bebê cresça em sabedoria, em educação, em unção e poder. Deus quer que ele cresça e seja um vaso para a glória de Deus. Aí essa criança começa a se alimentar, esse bebê começa a se alimentar, começa a se desenvolver fisicamente e ele precisa de vida social. Estou falando de todos nós. E daqueles que ainda vão nascer. Eles precisam de vida social, porque Deus fez o homem um ser social. Ele precisa de envolvimento com outras vidas. E esse envolvimento leva as nossas crianças, a nossa vida para a escola, aos 3 anos e meio. Depende, vai até antes. E lá na escola, esse bebê ouve de outro que já está lá mais tempo, está um pouquinho maior, o não. Alguém fala, ele fala não. Aí ele entende que ele também pode dizer não. Aí ele aprende a dizer não. E dizer não muitas vezes é desobediência. Aí entra nele a desobediência. Aí ele vai se alimentando e vai crescendo, e vai se envolvendo com o social cada vez mais. Aí ele vai às brincadeiras, passeios, aí vai ao futebol, aí ele vai se envolvendo, ele vai tendo vida, porque é natural, todos nós temos. E durante esse envolvimento, ele começa a receber as vestidas das trevas, porque ele é perfeito, ele é a imagem de Deus, ele é alvo do inferno. E aí ele recebe, ele vê que ele pode mentir para poder esconder uma outra falha, outro erro. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí ele mente porque na escola ele fez algo que não podia ter feito, mas chegar em casa e vai ter que contar e vai. Aí ele mente. Aí entrou a desobediência e agora entra a mentira. Aí vai crescendo em estatura, e vai crescendo em pecado. Ele vai crescendo, vai tomando forma também, vai se enchendo de pecado.
Aí entra nele a rebeldia, a dissolução, aí vai entrando nele. Aí entra a fofoca, entra a murmuração, aí entra nele tudo isso que eu estou falando, todo pecado, tudo aquilo que ele se envolve, que ele vê lá no mundo, ele absorve. Por quê? Porque apesar de ser imagem e semelhança de Deus, ele é carne. E carne, ela tende para as coisas da carne. A Bíblia diz que existe uma luta dentro de nós, da carne com o espírito. E a carne quer as coisas da carne. E as coisas da carne é pecado. Se você conhece Gálatas 5, conhece as obras da carne. E aí esse bolinho de barro, que agora já é um adolescente. Agora nós temos um adolescente. E esse adolescente, agora ele fuma. Ele aprende, ele vê, ele se envolveu com os amigos, agora ele começa a fumar. Começa a beber. Aí daqui a pouco ele está envolvido com a droga. Aí ele vai crescendo, a estatura vai crescendo, o pecado vai crescendo junto. Aí você pode dizer assim, você que está aqui sentado nessa noite: mas meu irmão, mas você está perdendo para crente. Eu vou dizer para você assim: olha só, eu fui na custódia, na cadeia, mais de uma vez. E a metade do povo preso, dos jovens, adolescentes e adultos, eram crentes. Muitos nasceram na igreja. Nasceram filhos de crentes dentro da igreja. Nasceram praticamente no seio da igreja. Estavam presos. Então, quando eu venho ministrar isso aqui para você, eu venho dizer para você o seguinte: que isso acontece com todos. A Bíblia diz que Deus olhou de lá do céu para aqui e não viu um justo sequer. Então ninguém é justo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa é a palavra do Senhor. Então, quando nos deparamos com o nosso jovem, ele já é alguém que tem uma forma, mas uma forma cheia de pecado, uma forma diferente daquilo que Deus programou. Porque Deus projetou algo de muito grande para uma vida. Para quando vem uma vida ao mundo, quando ele nasce embaixo de um projeto, nasce embaixo de um propósito de Deus. Não nasce por nascer. Nasceu por acaso. Ninguém nasce por acaso. Todos nascem para cumprir um projeto, um propósito de Deus. E aí nos criamos quando começamos a nos envolver com o mundo. E chegamos à nossa fase de adulto. Aí quando buscamos aquilo que era perfeito, quando Deus busca aquilo que era perfeito, quando Deus quer ver se você verdadeiramente pode ser um vaso para que Ele possa usar, aí Deus encontra isso. Aí aquilo está bonitinho, perfeito, bolinho de barro, prontinho, limpinho, pronto para Deus moldar, aí Deus vai se depara com um cascalho. Que aquilo que era perfeito agora está sujo, cheio de pecado, cheio de lixo. Agora perdeu outra forma bonita, agora está um nada. Que aquilo lá, apesar de ser ainda nada, não dá certo. Agora, para que serve isso aqui? Qual é o valor que tem um pedaço de entulho? Alguma coisa que você dá uma topada vai te machucar a unha. Alguma coisa que você encontrar no caminho, você vai tirar do caminho porque outra pessoa pode tropeçar nisso. Que valor tem isso para você, para o homem? Isso aqui eu estou chamando de bêbado, de drogado, de mentiroso, de submisso, desobediente. Isso aqui eu estou chamando de pecador por prazer. Para quem isso aqui tem valor? Só para mim. Isso aqui. Só para mim. Para quem que bêbado, drogado, prostituta, mentiroso, esse caloteiro, aquele murmurador, para quem que esse tipo de pessoa tem valor? Para quem? Só para Deus. Só Deus quer esse tipo de gente. E eu ouso a dizer que nem a igreja quer.
nem a igreja. É raro, toda regra tem exceção. E é raro uma igreja que aceita trabalhar com esse tipo de gente, gastar, investir tempo nesse tipo de gente. Mas aí a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Quando eu fui encontrado pelo Senhor, eu era muito pior disso aqui, eu era um cascalho muito mais sujo, eu era muito mais seco, eu estava pensando em me suicidar quando eu fui achado por Deus. Então eu era pior que isso. Isso aqui já me disse outras vezes, já está até limpo, mas é um cascalho. É um cascalho que precisa voltar à forma original. Deus encontrou e Deus viu nele a possibilidade de fazer dele disso aqui, ó, um vaso. Eu olhei e vi, eu falei, vou fazer dele um vaso. Aí Deus vê o bêbado e disse, vou fazer daquele bêbado um vaso. Vou fazer daquela prostituta um vaso. Vou fazer daquele drogado um vaso. Porque Deus não vê como nós vemos. Vocês veem aqui um cascalho sem valor algum. Mas eu, como goleiro, eu vejo aqui, nisso aqui, eu vejo a possibilidade de transformar isso e fazer isso aqui um vaso. Da mesma maneira que Deus vê esse povo. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como nós vemos. Ele mandou Samuel ir na casa de Jessé, ungir Davi, rei de Israel, e por vezes passou os filhos mais velhos de Jessé em frente ao profeta, e muitas das vezes Samuel ameaçou ungir dele, e Deus disse, não, Samuel, não, porque eu não vejo como o homem vê, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração, eu vejo a alma, eu vejo o interior, eu não vejo o exterior, eu não vejo a aparência. Deus não trabalha com aparência, Deus trabalha com essência. E você precisa ter a essência de Deus. Mesmo que você esteja perdido, mesmo que você seja esse cascalho. Esse cascalho tem a essência que o oleiro precisa. Eu vou tirar dele tudo que não presta. E para tirar o que não presta dele, não é uma limpeza, não é uma tiragem, não é uma limpeza superficial. Eu tenho que tirar tudo. Eu tenho que arrancar tudo aqui que não é barro. Eu preciso do barro, eu preciso do lixo. Deus não precisa do seu pecado, precisa de você. Deus não ama o pecado, ama você. Só que para limpar cascalho, é preciso quebrar. Só que para isso aqui ficar limpo, é preciso quebrar por quê? Porque durante 35 anos eu vivi no pecado. E agora fui encontrado pelo Senhor, e um mês depois, 2 meses depois, eu já estou dizendo que sou vaso. Não é verdade. Para isso aqui voltar a ser moldável, ser transformado naquilo que eu mostrei a vocês, precisa passar por um processo de limpeza, e muitas vezes vai demorar e vai custar muito caro. Porque pecado cria raízes, e raízes se aprofundam na alma do homem. E muitas vezes o homem, ele quer renunciar àquele pecado, se discernir, mas ele não consegue. Por quê? Porque tem infiltrações. O homem acostumou com aquele pecado. O homem acostumou a beber. Para tirar ele é difícil. Mas é possível, que Deus faz. Deus é o Deus do impossível. Amém. Glória a Deus. Para tirar a droga é difícil, mas Deus faz. O homem não pode, mas Deus pode. Graças a Deus. Então agora esse cascalho, esse calhau, esse nada foi achado pelo oleiro, porque não é o cascalho que me encontra. Isso aqui não me achou, foi eu que achei. Não é Deus que encontra o bêbado, o drogado, a prostituta, o mentiroso, o difamador, o traficante. Não é Deus, não é ele que encontra Deus, é Deus que encontra ele. E chega o dia que ele encontra, que Deus encontra esse homem, essa mulher, esse jovem, encontra ele nesse estado. Aí Deus olha para ele e fala assim, vou fazer dele um vaso. Aí traz ele para a oficina, traz ele para a olaria é isso aqui. E aqui Deus começa um processo de limpeza. Primeiro Deus quebra. Deus quebra literalmente. Deus quebra. Tem barro, tem que ser quebrado literalmente. Tem homens, mulheres, jovens que precisam ser quebrados na carne. Não é só no sentimento, na alma, na carne. A mim Deus quebrou na carne. Foi literal. A quebradeira de Deus na minha vida. E aí quebramos. Separamos o que é barro daquilo que é lixo. O barro eu quero, o barro eu amo, o barro eu preciso.
Mas o lixo não, o lixo eu repudio, o lixo eu vou jogar fora, o lixo eu vou queimar. E aí essa essência eu coloco na água. O que sobra disso aqui, quebrado limpo, vai para a água. E água é Bíblia. E sem Bíblia, eu não trabalho. Sem água, o irmão casal não trabalha. Sem Bíblia, Deus não trabalha. Deus não faz nada na sua vida se você não estiver envolvido com a palavra. Não espera não, porque não vai fazer não. Se você gosta de movimento, dos louvorzão, das festas, dos eventos da igreja, não espera ser vaso, porque você não vai ser vaso. Você vai ser vaso, você precisa gostar de escola dominical, precisa gostar de estudo bíblico, precisa gostar de seminário, você precisa gostar de Bíblia. Que a única maneira disso aqui voltar à vida é com isso aqui. Mesmo enquanto o livro quebrado, ele continua seco. E seco significa morto. Quando eu ponho água, ele vem à vida. Então você, para voltar a viver, precisa da palavra. Sem palavra você é morto. Você pode estar até vivo. Quantos homens conhecemos que são cumpridores dos seus deveres, das suas obrigações? Quantos homens conhecemos que são homens leais, verdadeiros? Mas não tem Bíblia, não tem a palavra de Deus, são homens secos e mortos. Então o fato de quebrar e limpar não traz ele de volta à vida. O que vai trazer a vida é a água. O que vai fazer ele ficar molinho, ficar viscoso, pegajoso, ter vida é água. Da mesma forma que, se você não gosta de Bíblia, coitado de você, eu posso até afirmar, vai passar muito tempo para que você seja tocado pelo Senhor. Então nós temos aqui, ó, água. Só que quando isso aqui está na água, depois que está molhado, totalmente desmanchado, molinho, que veio aquela lama, aí nós passamos ele numa máquina. Todo oleiro tem maromba. Todo oleiro passa barro na maromba. E Deus também tem a dele. E Deus não vai deixar de passar, porque a única forma de Deus fazer com que esse barro seja tratado muito intimamente é na maromba. Deus passou, pastor, na maromba hoje. Foi mesmo. Maromba, irmãos, é aflição. Maromba é dor. É tristeza. Maromba é luta. Maromba é o momento em que você se encontra, em que nós nos encontramos sem saída. Maromba tem saída, mas nós estamos sem saída. Que a maromba de Deus tem entrada e tem saída, mas quando você está na maromba, você olha para cima, não tem saída, olha para baixo, também não tem saída. Deus vai te empurrar e vai te tirar da maromba, mas maromba é lugar de provação. E quando eu falo de maromba, eu falo de Jó, falo de José, eu falo de Moisés. Foram homens que foram marombados por Deus. Marombar quer dizer malhar, esfregar, amassar, moer. Nós conhecemos bem a história de Jó. Deus dizia assim para o adversário: ó, tem visto meu servo Jó? Ele é reto, é íntegro, temente, te desvia do mal. É o único que eu posso confiar. Deus olha para o diabo: eu posso confiar em Jó. Aí o adversário diz assim: você dá tudo, não precisa de nada, tem falta de nada, dá tudo para ele. Ou melhor, tira o que ele tem para ver se ele vai continuar fiel. Aí Deus pega Jó e mete na maromba. Tira o filho, família, as fazendas. Deus passou Jó na maromba. Eu fico imaginando, irmãos, aquele homem perdeu tudo e tem lá na casa dele um espaço, ele tem aqui 10 caixões. 10 filhos, ele está sentado aqui numa cadeira, 10 filhos sendo velados. E perdeu lá, e perdeu fazenda, perdeu os gatos, perdeu tudo.
E eu já ouvi de um pregador dizer que isso aí é uma figuração que Deus usou. Ele precisa se converter. Ele precisa se converter. Jó foi um homem como nós. Jó existiu como nós existimos. Jó aprove a Deus passar ele na maromba. E quando Jó saiu da maromba, Jó saiu com tudo que tinha triplicado, quadruplicado. Por quê? Porque durante esse tempo Jó não ousou dizer palavra alguma contra o Senhor. Jó disse: eu sei que meu Redentor vive e ele vai se levantar. Eu sei que ele vai me levantar. Eu confio. E a mulher dele disse: mal pode sorrir, se morre, como por trás, louca, mulher. Então aprove a Deus passar Jó, que era reto, que era íntegro, que era temente. E por que não vai passar nossas vidas, irmãos? Por que Deus vai passar você e não vai passar a mim na maromba? Por que Deus vai permitir na sua vida luta, tribulação? Jesus orou por nós e disse: Pai, não peço que os tire, mas que os livre do mal, porque o mal virá e nós temos que estar firmados para que Deus nos livre do mal. No mundo tereis aflição, diz a palavra, mas tem ânimo, aflição. Você vai estar na aflição, mas Deus vai estar com você. A Bíblia diz que lá na fornalha tinha um quarto homem, os jovens não estavam sozinhos. A Bíblia diz que na Daniel também não estamos sozinhos na prova. A Bíblia não diz, mas nós entendemos assim, que Deus fechou a boca do leão. Porque foi Deus que fechou a boca do leão. Então você na luta não vai estar sozinho. Você na luta não vai estar desamparado. A Bíblia diz que Deus não permite tribulação na tua vida, angústia maior do que você pode suportar. Deus só dá a você aquilo que você pode suportar. Então você pode dizer assim: eu aguento, eu suporto, eu aturo a maromba porque eu sei que vai vir a quantidade certa para aquilo que eu posso suportar. Só que na maromba, da mesma forma que estava o quarto homem com os meninos na fornalha, na maromba de Deus, esse aqui vai junto, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser moído, ele precisa ser limpo, ele não tem sujeira, ele é sensível. É esse que faz esse funcionar. Esse está quebrado, limpo e molhado, mas se não tiver esse não funciona. Sabe por quê? Porque esse aqui está cheio da palavra, mas esse aqui é unção, esse aqui eu chamo de Espírito Santo. E o homem que não tem Espírito Santo não tem unção. Ele pode ter palavra, a palavra mata, a letra mata, é o Espírito que vivifica, irmãos. Então ele precisa de ter palavra, mas precisa ter também o Espírito que escreveu a palavra. Sem esse aqui não funciona. Pode até ser moldado, mas não vai funcionar, não vai resistir, não vai suportar, porque é esse que conserta ele, é esse que faz esse outro funcionar, é essa porção que faz essa funcionar. E essa fusão, para virar aquele bolo que está lá, acontece uma fusão. E essa fusão só acontece na maromba. Você só vai ser um com o Espírito Santo se Deus permitir lutas, e lutas que você não possa solucionar, que só Ele possa dar a resposta. É na luta que você vai buscar o Senhor com afinco. É na luta que você vai estar orando de madrugada de joelho. É na hora do problema sério que você vai estar nas vigílias, vai estar subindo o monte. É na luta que você vai estar diante do pastor, aqui do seu pastor, e dizer: pastor, ora por mim que eu não aguento. É na luta, porque quando a coisa está boa, você está no culto, você está no louvor, você está na igreja, você está dizimando, está ofertando, mas você não está passando por luta, você não tem esse propósito na sua vida de estar de madrugada no joelho, subindo o monte, nas vigílias. Isso só acontece quando o crente está na luta. Você pode ir ao monte. Você pode ir ao monte. Tem vontade de ir ao monte. Perto da minha casa tem um monte que não falta gente o dia inteiro, nem na noite toda. Você pode ir lá qualquer hora que tem gente na semana. Qualquer hora, qualquer dia. Mas quando a situação aperta, quando o homem diz: já não tem mais jeito, aí você vai buscar o Senhor.
Quando o filho tem uma droga que agora não tem mais jeito. Quando a filha se envolveu, não tem mais jeito. Quando a saúde, aí não tem mais jeito. Aí é hora de você dizer, agora só Deus. E aí Deus vai operar o milagre. Então essa fusão, esse com esse, para se tornar-se um, acontece na maromba de Deus. Porque enquanto Ele está com você, aqui Ele está com você. O Espírito Santo está com você. Lá, Ele está em você. O Espírito Santo não tem que estar conosco, tem que estar em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Amém. Ele precisa estar em nós. Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, mas nós somos morada. Precisamos reter o Espírito Santo. Para você reter, você precisa ser um com o Espírito Santo. Precisa dizer melhor só, agora como Paulo disse, agora não vivo mais eu, mas o Espírito Santo vive em mim. Aí quando você se torna um, aí você pode ser moldado. Porque aqui nós não temos dois, aqui nós temos um. Já foi dois. Isso aqui um dia já foi dois. Agora, isso aqui é um só. E quando eu comecei, eu falei que isso aqui era um bebê. E eu vou te apresentar outro bebê. Agora ele nasceu de novo. Agora ele é aquele adulto, aquele jovem que acabou de nascer. Jesus pegou Nicodemo e disse: Nicodemo, você quer ver o reino? Então nasce de novo. Para ver o reino é preciso nascer de novo. Nós pregamos na igreja, eu tenho 23 anos de evangelho, já ouvi muito. Mas a igreja do Senhor não acordou para isso ainda. Eu vim aqui essa noite para dizer que você precisa acordar para isso. Para você ver o reino, você precisa voltar a ser um bebê, um recém-nascido, para que Deus, através desse seu novo nascimento, Ele comece a moldar em você aquilo que Ele queria fazer quando você nasceu a primeira vez, e que não foi possível. Mas agora você está consciente, e você pode ou não permitir que Deus te faça nascer de novo e te molde, porque para moldar, eu preciso que esse barro, passe pela maromba e nasça de novo. Aí agora ele está pronto para ser moldado, agora ele pode se virar um vaso. Só que agora ele já renunciou a tudo aquilo que ele conseguiu trazer para ele durante essa primeira fase da vida antes de encontrar o Senhor. Agora ele já não tem mais as raízes, agora não tem mais as pedras, agora ele não tem mais nada que possa impedir, criar uma barreira para que Deus venha moldá-lo, fazer dele verdadeiramente um vaso de honra. Então nós vamos moldar um vaso. Isso aqui vai tornar-se um vaso. Deus é olheiro, você é verdadeiramente isso aqui, ou você pode ser um vaso. Eu não sei, eu estou falando daqueles que estão dessa forma. Vamos moldar um vaso isso aqui. Para moldar vaso eu preciso de uma roda. Jeremias capítulo 18. A Bíblia diz que o oleiro fazia um vaso, moldava um vaso sobre a roda, fazia seu trabalho sobre as rodas. O trabalho que eles vão fazer para fazer aqui em cima dessa roda, o trabalho que eu vou fazer aqui é trabalho de oleiro. É o mesmo trabalho que o profeta assistiu lá há 740 anos, 700 anos, não sabe o tempo certo, mas 700 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. É o mesmo trabalho, não mudou nada. Não mudou nada, é 100% mesmo que eu vou fazer, o trabalho que eu vou fazer. Porque eu faço trabalho de oleiro, então não mudou. Só que para fazer o trabalho de oleiro eu preciso dessa roda. E essa roda eu chamo de igreja. A única máquina que Deus usa para moldar vasos é a igreja. Deus não usa outra máquina a não ser a igreja para moldar vaso. E a igreja é você. Então, o que Deus vai fazer
aleluia, para moldar vaso em você. Deus vai querer que você esteja vivo. Deus vai querer que você esteja vibrante. Deus quer que você esteja se mexendo. Porque Deus não usa a igreja morta para moldar ninguém, parada para moldar ninguém. Uma igreja estática, fria, uma igreja que verdadeiramente uma igreja que ainda não entendeu por que foi chamada. Nós fomos chamados para sermos usados por Deus para abençoar outras vidas. Amém. Você não foi salvo para poder ir para o céu só, não. Você foi salvo para salvar outros. Então a igreja é a máquina que Deus usa. Deus não usa lá o bar, o forró, o pagode. Deus não usa os homens, os políticos. Deus usa a igreja. Deus quer moldar vasos, mas para isso Ele vai usar a igreja. E a igreja precisa estar viva nas presenças do Senhor. Porque Deus não usa a igreja parada. O olheiro não pode moldar vasos para a máquina parada. A máquina tem que estar viva. Então nós temos Bíblia, chamo de Bíblia. Nós temos um novo nascido, um recém-nascido. E nós temos a igreja. E temos espátulas de oleiro. Isso aqui não é espátula de pintor, não é espátula de pedreiro, essa aqui é de oleiro. Todo oleiro usa espátula para moldar vaso. E ninguém prepara espátula para oleiro, ninguém é capaz de pegar um pedaço de madeira plástica, como esse aqui é, e preparar para mim uma espátula. Mesmo que você copie a moldagem, quando eu começar a moldar com essa espátula, eu vou parar a moldagem e vou colocar na posição que eu quero, porque ninguém, nem outro oleiro, prepara espátula para o oleiro trabalhar. Como ninguém prepara a espátula para Deus trabalhar, é o próprio Deus que prepara a espátula que Ele vai usar. E você sabe qual é a espátula que Deus usa para moldar você? Certamente você não sabe, mas é o teu pastor. O teu pastor é a espátula de Deus para te moldar. E se você for um barro legal, fininho, bonitinho, se você for um barro que se deixou limpar, que verdadeiramente confessou, renunciou aos pecados, às situações, às coisas que estavam na tua vida, que faziam parte do seu dia a dia, e você no mundo agora, você renunciou a tudo isso, a tudo. Fez como Davi. Senhor, expurga de mim os pecados que me são ocultos. Se você confessou dessa maneira, confessou os que você lembrou. E até os que você não lembrou, você também confessou, e você está limpinho, prontinho. Aí o seu pastor vai ser essa aqui. A de plástico, macia, fininha, ó, molinha, não tem corte, pode passar a mão que não corta. Essa aqui. Para moldar barro bom, barro macio, barro que deixou tratar. Essa aqui. Essa aqui é de fórmica. Essa já tem um corte, se passar a mão fica força na corta. Essa aqui nós usamos o barro secundário. Nós chamamos de barro secundário, aquele barro que conseguiu esconder alguma coisa durante a limpeza. Porque nós praticamos esse tipo de ato. Quantas vezes está em nós algo que nós não queremos deixar? Até pronunciamos que queremos, mas no fundo nós não queremos. Pelo menos naquele momento, renunciar àquilo, deixar de praticar aquilo, deixar de viver aquilo. Meu pastor lá de Campos, ele fala assim: quantas coisas estão em mim que precisam ser arrancadas pelo Senhor? O pastor ficou irado hoje. Quantas coisas estão em nós que precisam ser arrancadas? Essa aqui eu uso quando o barro tem algo que precisa ser arrancado. Algo que ainda está atrapalhando a moldagem. Vamos ver essa de fórmica. E quando o barro, apesar de todo o trabalho que deu a mim, se mostra difícil, complicado, ou grosso, arenoso, que ainda tem pedra, ele conseguiu, porque ele consegue.
esconder. Não que eu não saiba que tem, porque eu sei que tem. Mas ele consegue esconder. Aparentemente ele pensa que escondeu. Adão se escondeu de Deus. Ele pensou que Deus não ia saber onde ele estava, porque Deus perguntou: Adão, onde tu está? Deus sabia onde ele estava. O nosso Deus não é onipresente, onisciente e onipotente? Então ele sabia onde Deus estava. Por que ele perguntou: Adão, onde tu estás? Por quê? Porque o oleiro, ele respeita o teu livre-arbítrio, a tua vontade. Se você disser para ele: eu estou pronto, ele sabe que você não está. Pedro disse: se eu estou pronto, vou só até a morte. Aí Deus vai perguntar: Pedro, está pronto? Jesus vai perguntar: está pronto? Daqui a pouco o cara vai cantar e você vai me negar antes disso 3 vezes. Como é que você está pronto? Jesus mostrou Pedro naquela hora. Então nós conseguimos guardar sim. E quando o barro consegue guardar, e o barro, eu falo de nós, de vidas humanas, consegue guardar de repente um orgulho, de repente uma altivez, uma prepotência, está nele ali aquele espírito de fofoca, de contento, está nele aquelas barreiras, aqueles impedimentos, aquelas coisas que atrapalham a maldade, que atrapalham a maldade. Aí nós usamos aqui, ó, que é de ferro. Mas eu vou dizer para você, não importa. Da maneira que você se apresentar, Deus vai te moldar. Agora, o quanto vai custar a você, é você que decide. E eu vou te aconselhar: fique bem à vontade na mão de Deus. Fique bem entregue, bem submisso. Porque se precisar, Ele usa de ferro. Aí você vai dizer assim: mas como? Eu vou te explicar. Porque na igreja tem pessoas que nós observamos e se dá maravilhosamente com o pastor. É amigão do pastor, o pastor é amigão dele, o pastor abraça, o pastor está junto, o pastor quer estar perto, ele também quer estar perto do pastor. Barro bom. Mas tem aquele que o pastor chega perto e ele fala assim: poxa, com você o pastor é uma bênção, mas comigo, poxa, o pastor chega perto de mim só para me repreender, só para me dar uma cajadada, o pastor é duro comigo. Aí eu vou dizer para você: olha só, o problema não é ele. O problema não é o pastor, o problema é você. Você pensa que o problema é ele, mas sabe por quê? Porque ele só funciona se Deus usar. Se Deus não usar, não é nada. Só vai funcionar na mão do oleiro a espátula. O pastor só vai funcionar se Deus usar. Se Deus não usar, ele não faz nada, absolutamente nada. Ninguém prepara espátula para oleiro, ninguém faz pastor a não ser Deus, ninguém prepara pastor a não ser Deus. Espátula que Deus usa, quem prepara é o próprio. A espátula que Deus colocou aqui para moldar você, foi Ele que preparou, foi Ele que separou, escolheu, foi Ele que moldou. E é Ele que usa, mas ninguém usa. Se outro oleiro vier usar a minha espátula aqui, ele vai querer colocar ela da maneira que ele gosta, não é a minha maneira, porque cada um tem um jeito, cada um tem um sentido, cada pessoa tem uma visão. Então ele vai precisar moldar. Então, os pastores das igrejas são espátulas de Deus para moldar vasos. Então nós temos as espátulas. Temos a Bíblia, temos a igreja, temos espátulas e temos avental de oleiro. Avental de oleiro. É esse aqui mesmo, irmãos. Isso aqui é avental de oleiro. Já passou 250 palestras com essa. Na terceira palestra, minha esposa queria lavar. E eu disse para ela: senhora, lavar porque eu não estou com vontade. Nem pensei nisso. Que história de lavar? Não, vamos lavar, está feio. Você vai na igreja, o pessoal está arrumado. Falei: mas vamos lavar por quê? Porque está sujo, está feio. Falei: então eu vou orar. Então não senti vontade nenhuma, zero, vontade zero de lavar. Vou orar e vou perguntar a Deus se é para lavar. Aí eu fui orar, falei com o Papai do Céu e falou assim: não lavo não, porque eu não lavo o meu. Eu não lavo o meu. Eu falei: mas se você tem avental? Ele falou assim: olha, o primeiro oleiro do mundo sou eu. Primeiro que nós temos conhecimento sou eu. Então se vocês usam, porque eu usei primeiro, então eu uso avental. Eu falei: mas qual é o avental que você usa, pai? Aí deixou para mim assim:
quando eu estou tocando embaixo de vidas, moldando vaso, na minha frente tem o sangue da cruz. Entre eu e o vaso tem o sangue. Tudo que sai do vaso, que voa no vaso, fica no sangue. Se não tiver sangue, eu não toco em ninguém, mas eu toco porque entre eu e ele tem o sangue. Então o sangue é a vontade de Deus. Deus te mostra porque existe um sacrifício na cruz, existe um sangue derramado. Sem sangue não tem toque. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo e o caminho foi aberto. Por quê? Porque tinha o sangue. Não precisa mais se matar animais. O sacerdote apresentava o sacrifício primeiro por ele e depois foi explicado aos outros. Jesus não. Jesus deu sangue só por nós, não foi por ele, foi por nós. Então o sangue de Jesus é poderoso para não permitir que nossos pecados durante a moldagem cheguem no nosso oleiro. Tudo que voa durante a moldagem está aqui, ó, agarrado aqui. Ó. Aí imagine se Deus tirasse o sangue, não ia te moldar. Se Deus lavasse aquele sangue da cruz, você não seria tocado, eu não seria tocado. Nós somos tocados porque existe um sangue. Oh, glória a Deus. Existe uma cobertura. Aí você precisa pedir ao Senhor, se você quer ser vaso, Senhor, cobre com o teu sangue. E você pedindo isso, você está dizendo assim, olha, através desse sangue, eu vou ser tocado pelo Pai. Deus vai ter liberdade para tocar em mim, porque o que vai sair de mim, o que vai sobrar de mim, vai ficar no sangue. O sangue que nos purifica de pecado. É o sangue que recebe o pecado do homem. É o sangue da cruz. Então o sangue é o mental de Jesus. Então nós temos aqui o sangue. Amém? Amém. Agora, vou tirar essa blusa que vai atrapalhar. Ela não vai funcionar não, pastor. Desculpa, tá? Claro, é isso. Vou tirar ela. Presbítero. Olha, esse homem, essa pessoa aqui, ela nasceu de novo. Deus tratou com ela, passou ela por todas as fases até agora e nasceu de novo. Aí chegou o momento dela ser moldada. Aí Deus falou assim: olha só, eu vou deixar você sentado na cadeira um pouquinho, até a hora que eu precisar de você para lançar a mão de você. Aí Deus pegou aquele jovem, aquela jovem, aquele senhor, que Deus tratou até que passou ele pela maromba. Aí Deus colocou ele ali no banco. Aí ele passa uma semana, passa duas, passa 3 semanas e ele não recebeu aquilo que ele estava esperando receber. Aí ele vai, murmura. Ele vai questionar o pastor. Ele vai criar um grupo na igreja que assistiu todo o processo dele. Ele vai criar um grupo para poder criar um problema na igreja. Aí ele cria uma casca. Aí ele cria uma barreira para que o oleiro possa moldá-lo. Aí chega um dia que Deus olha para ele e diz assim: vou moldar ele agora. Eu preciso de um missionário. Ele está pronto para ser moldado. Vou moldar naquele jovem, naquela jovem, naquele senhor, um missionário. Aí Deus lança a mão dele, mas quando Deus lança a mão dele, percebe que ele já tem uma barreira. Está limpo, já está até espiritualmente pronto, mas ele tem uma barreira. Ele tem uma casca de murmuração. E o oleiro não molda barro com casca. Então, se você está nesse momento do processo, saiba que Deus vai quebrar essa casca. Aí o oleiro faz assim, ó. 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 Ele ficou mais mole por dentro, mas por fora. Então a casca. Por fora ele ficou meio. Mas por dentro ele está macio. Ele murmurou, criou uma camada que por fora ele atrapalha. Aí o oleiro vai fazer assim, ó. Quebra ele. Vai desmanchando tudo o que ele conseguiu ter de ruim. Aí a Bíblia diz que lá no Vale de Jaboque, Jacó lutou com o anjo a noite inteira.
Aí o irmão Casé diz assim, olha, lá em Jacó apanhou a noite toda. Ó, havia um homem lá com um anjo e não apanhar. Quando isso? Às vezes tinha um anjo só, levantou um exército, milhares de soldados, um anjo só levantou um exército. Por que um homem como Jacó ia vencer o anjo? Jacó prevaleceu por quê? Porque Jacó queria a bênção. Jacó prevaleceu porque Jacó entendeu que Deus estava tratando muito intimamente com ele e ele ia ser abençoado. Quando chegou pela manhã, ó, Jacó apanhou. Aí quando o dia estava raiando, o anjo falou, Jacó, eu preciso ir embora. Aí Jacó segurou ele. Aí Jacó segurou no anjo. Aí eu vou dizer para você, ó, se você está nessa fase, por Deus, a sua moldagem já chegou. A sua moldagem chegou, sabe por quê? Porque quando você, ó, já está segurando em mim. Quando você segura no olheiro, é porque você está pronto para ser moldado. Jacó vai receber, mas não está agarrando não. Já vai agarrar aí. Quando Jacó segurou no anjo, foi a hora que ele recebeu a bênção. Então você pode estar nessa fase com Deus. Ó, Deus está fazendo essa bênção com você, ó. Amém. Ó. Aleluia. E aí, você precisa segurar no Senhor. Porque se você não segurar, ó, vai continuar apanhando Deus. Ó. Então é momento de você resolver dizer para Deus, Senhor, eu te amo. Não importa o que o Senhor faça comigo, eu sei que o Senhor está querendo sempre o melhor, porque Deus quer sempre o melhor para nós. Aleluia. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama e teme o Senhor. Todas as coisas. Se você ama e teme a Deus, isso aqui não vai ser nada para você. Você sabe que Deus está tratando com você. Eu costumo dizer que o crente sabe quando é Deus que está batendo nele. O crente sabe quando Deus está usando alguém para bater nele. Quando o pastor chega com a palavra dura, Deus está batendo em você. Você sabe que é Deus que está usando ele. Você sabe. Ó, então, ó, aí Jacó segurou o anjo. Ó, tá preso, né? Ele tá segurando, eu larguei, ó, eu tô larguei, ele tá segurando em mim. Então eu entendi o quê? Que ele quer ser vaso. Que apesar de apanhar, ele está agarrado em mim, ele está dizendo, eu gosto do Senhor, eu quero o Senhor comigo, eu quero ser moldado. Aí nós vamos moldar ele agora. Então nós vamos só para moldar. Agora não tem lugar na frente. Tá longe do meu. Você acha que se colocar a cadeira para levantar fica melhor, presbítero? Não, tá lá.